Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje tenho aqui comigo a minha amiga Teresa Tenrinho. Olá Teresa, como estás? Olá Luís, está tudo bem comigo e contigo? Também está tudo bem. A Teresa tem uma profissão muito curiosa. Ela tem um negócio de agência de viagens. Teresa, o que é que te levou a teres uma agência de viagens? Bom, há muitos anos atrás, há uns 23, 24 anos atrás, eu estava a trabalhar na gestão de projetos públicos de investimento que tinham a ver com as candidaturas de empresas a fundos comunitários. E aquilo tornou-se muito, como é dizer, difícil para mim continuar ali, porque não achava mais piada aquilo. E sempre tive, porque o meu pai foi uma pessoa que emigrou, os meus pais emigraram para a Venezuela, eu sempre tive o bichinho de ter um comércio, um negócio meu. Na altura, lembro-me que havia a questão de como aprender um negócio novo e surgiu um franchising de agências de viagens em que eles diziam que ensinavam tudo o que era preciso, etc, etc. E eu e outra sócia achamos que era interessante, fomos ver qual era a rentabilidade do negócio e achamos que era algo que gostaríamos de experimentar ambas. E foi assim que começou, no ano 2000. Muito bem. E como é que é o dia-a-dia de uma agência de viagens, ou neste caso o teu dia-a-dia, e neste caso o dia-a-dia numa situação normal, isto é, não numa situação de pandemia e de estado de emergência em que temos de estar todos confinados? Então, o dia-a-dia de uma agência de viagens é muito atendimento ao público, porque as pessoas procuram na loja da agência de viagens esclarecer dúvidas, tirar informações, saber preços, saber como é que se vai, saber o que é preciso em termos de documentação, saber se há seguros, comparar preços, tudo isso faz parte do atendimento. Há esta fonte, quando se tem uma loja física como nós temos, que é de entrada pela porta para saber isso, e depois há muito atendimento online. Portanto, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, portanto, quanto mais tempo a pessoa permanece aberta ao público e mais gente nos vai conhecendo e vai experimentando os serviços e recomendando, mais temos a vertente não presencial, digamos. Portanto, temos sempre aquelas pessoas que entram pela porta dentro e depois temos todos os outros que essas pessoas depois vão recomendando e que nos contactam. E tirando aquelas aplicações estándares de marcação de hotéis, reservas, viagens, quais são as outras aplicações ou ferramentas que tu precisas para a tua atividade? Bom, nós estamos inseridos num grupo de gestão, digamos, que nos associa em bloco e que nos permite uma vantagem negocial junto dos fornecedores. E por um lado, então, temos essa vantagem de ter essa ferramenta que nos permite ter acesso a muitos serviços de qualidade. Tem uma vantagem negocial em termos de comissionamento, não é? Porque as agências vivem de comissão, não é? Não ganham, se a agência ganha 100 ou vende 100, não ganha 100, ganha 10, normalmente, ou 11 ou 12. Essa associação tem uma plataforma de acesso a todos esses fornecedores, que são hotéis, que são rent-a-cars, que são fornecedores de serviços de animação turística, que são companhias de aviação, que são apartamentos turísticos, pronto, todo esse tipo toda essa panóplia de transferes,
toda essa panóplia de fornecedores, nós temos acesso a cada uma das plataformas deles para fazer reservas e para comparar entre eles qual será o mais vantajoso para o cliente. E para além dessas ferramentas que são específicas do negócio, que outras ferramentas utilizas para o teu dia-a-dia? Bom, o WhatsApp for Business é uma ferramenta muito importante. Também temos presença em redes sociais, Facebook e Instagram, sobretudo. E tivemos também... deixa-me ver, Facebook. Temos o nosso site, obviamente. Temos o nosso site www.sairdeviagem.pt, em que temos os nossos produtos próprios. E depois, por trás dele, temos um motor de busca que também permite às pessoas, se quiserem reservar online, tudo aquilo que nos perguntam diretamente, também podem fazê-lo ali. A juntar a isso, eventualmente passas grande parte do teu tempo no e-mail, sobretudo para aqueles clientes que não vêm à loja. Exatamente, o e-mail é essencial, faz parte já daquelas ferramentas. Não é possível sequer trabalhar sem e-mail nos dias de hoje. Olha, e como é que é a tua mesa de trabalho? Quando estás no escritório, quando estás na loja? Ora, eu tenho um enorme ecrã e tenho uma mesa vazia. Portanto, o que eu procuro quando estou a trabalhar é ter um bloco de notas, onde vou guardando tudo aquilo que vou fazendo durante o dia, e o resto está no e-mail, no computador e no e-mail. Portanto, quando alguém entra na loja, eu guardo o meu bloco de notas, até porque a privacidade e os dados dos clientes, que normalmente tomo nota, é necessário salvaguardá-la, e o resto está tudo no computador. E quando a pessoa pede para ver alguma coisa, eu viro o ecrã é flexível, e a pessoa mostra as fotografias do hotel, eventualmente um mapa de lugares no avião e uma série de coisas, ou envio isso por e-mail para a pessoa. E por isso aquela fase em que havia muitos catálogos dos programas que os grandes operadores turísticos faziam, já está um bocadinho ultrapassado, agora está mais no digital, não? Tem cada vez vindo a ser menor, mas ainda existia antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, como houve uma digitalização muito mais acelerada de tudo isto, não sabemos muito bem como é que vai ficar, mas à partida algum papel existe sempre. Até porque há pessoas que o preferem, mas é lógico, isto tem vindo a diminuir brutalmente ao longo dos anos, a quantidade de catálogos e de informações, etc., tem vindo a diminuir, é tudo digital. Portanto, há muitas pessoas às vezes vêm procurar folhetos, pedem um catálogo que antes havia de XPTO, operador, e esse operador já não trabalha dessa maneira, toda a informação dele é digital e, portanto, envia-se tudo o que é essa informação que a pessoa quiser por e-mail. E qual é que é assim a tua dica de organização ou de produtividade que tu costumas partilhar com algumas pessoas? Ou que tenhas aprendido ao longo do tempo? Sim, o que me parece que é muito importante é ter um registro diário daquilo que ocorre na agência, porque isso permite voltar atrás no histórico e se falha alguma coisa, tem sempre esse backup. E também, desde que houve esta questão do Regime Geral de Proteção de Dados, é muito importante esta questão de salvaguardar a privacidade das pessoas. É fundamental que as pessoas sintam que não é qualquer um que tem acesso, nem é qualquer um que se dá acesso à informação deles. Portanto, essa situação é muito importante, salvaguardar a privacidade das pessoas em tudo quanto é viagem. Uhum. E em situação normal de atendimento e antes desta pandemia, eu deduzo que tenhas vários processos de organização de viagens a correr em paralelo. Como é que tu organizas para garantir que não fica nada para trás? Isto é, como é que tu mantens registro daquilo que tens para fazer, o que é que já está entregue, o que é que já está pendente, aguarda a informação? Sim, tenho um sistema de gestão que é um processo específico para a agência de viagens, em que está lá previsto um controlo da evolução do processo.
portanto, há várias fases, não é? A fase do orçamento, portanto, a fase da pesquisa, a fase do orçamento, a fase da concretização da venda da viagem com a entrega de um sinal, a fase de chega à altura de pedir o restante pagamento e depois de entregar a documentação da viagem, a fase final da faturação, a fase a seguir ainda, que é o controle da qualidade da viagem da pessoa, se a pessoa gostou, se não gostou, o que é que acha que poderia melhorar, tanto a nível dos serviços que lhe foram prestados, como diretamente, não é, da viagem, mas também o que foi o aconselhamento da agência e o tratamento com a agência. Portanto, todas estas fases são seguidas através do sistema de gestão da agência. Olha, uma das vantagens, quem compra viagens através da agência de viagens do que quem compra viagens online, até porque com a internet hoje em dia torna-se relativamente simples marcar hotéis e viagens sem recorrer à agência de viagens, mas uma das vantagens de ter uma agência de viagens é ter sempre um ponto de contacto, é sempre ter uma pessoa, uma cara, um número de telemóvel, que se alguma coisa corre mal quando estamos longe, sim. podemos ligar. Como é que é feita essa gestão? Porque acaba por ser quase um suporte 24/7. Sim. Bom, como é que é feita? Bom, se houver uma situação imagina que chega-se a Barcelona e não se tem um transfer, a pessoa entra em contacto por WhatsApp, portanto agora nem sequer há o custo da telecomunicação, ela envia uma mensagem por WhatsApp ou telefona por WhatsApp para mim, e eu tento saber junto do fornecedor, que também tem um sistema de assistência 24 horas. E a partir daí desenvolvemos todas as soluções possíveis e tentamos chegar a bom porto para resolver esta situação. Isto pode acontecer a nível de transfer, a nível de viagens, a nível de viagens de avião. Já aconteceu, por exemplo, eu receber aqui no meu sistema de reservas de avião a informação por parte de companhias aéreas que o voo Nova Iorque-Londres está atrasado ou adiantado 10 horas e depois o voo Londres-Lisboa não coincide com aquele, e então é preciso, porque o sistema, pelos vistos das companhias aéreas, muitas vezes quando muda um voo não muda automaticamente o outro, até porque não pode fazer isso. Por uma questão de constrangimento lá das ligações aéreas. E nesse caso, ligamos para a Teresa. E nesse caso, exatamente, ou eu própria, como isso é uma mensagem que eu até recebi antes do cliente, ligo eu para o cliente: olha, tem esta situação assim, o que é que prefere? Prefere passar a noite em Londres ou prefere que eu tente ainda arranjar um voo no próprio dia? E depois verificamos qual é que é a circunstância de alterar as coisas de maneira a prejudicar o menos possível os viajantes, não é? Eu posso partilhar com a nossa, para quem nos está a ouvir, que isso aconteceu-nos no voo de regresso da China, no primeiro retiro que organizámos em conjunto, eu com a Teresa e com o Bernardo, a sair de viagem, que quando chegámos da China a Londres, chegámos a Londres e o voo de ligação para Lisboa já tinha partido, porque o voo veio com atraso, chegou a Londres já com atraso, e então tivemos que passar, era domingo à noite, creio que era domingo à noite, e lá estávamos nós a ligar para a Teresa, estamos presos. E então depois lá se resolveu, e passámos um dia em Londres, não foi nada mal, só foi chato para uma das pessoas que tinha um compromisso em Lisboa e pronto, fez dali alguma diferença que aconteceu, e sim, por isso já sou um cliente que testemunhou que o telemóvel está sempre ligado mesmo no domingo à noite. Sim, isso é algo importante que as pessoas têm que sentir, que há essa confiança. Eu lembro-me que houve há uns anos atrás uma senhora que ia para a Tailândia via Istambul, e sei que ela teve um problema ali muito complicado de resolver, de overbooking, e conseguiu-se resolver. Ela depois agradeceu-me, etc.
mas era complicado, porque na Turquia eles não falam muitas vezes outra língua que não seja turco, e então aquilo Pois, foi fica assim, ficou uma para a aventura história. curiosa para depois contar aos Exatamente. filhos de como correu a viagem. Assim como agora com a pandemia também, foi uma situação muito importante de ter alguém com quem falar, porque houve muita gente que foi repatriada para Portugal com o apoio das agências de viagens. Claro, claro. Olha, e com essa disponibilidade de estar sempre ligado para o caso de alguma situação acontecer, como é que tu consegues recuperar a energia e fazer pausas? Bom, isso é sempre um bocadinho complicado. Os agentes de viagens têm normalmente uma vida um bocado estressante. Mas eu procuro, pelo menos em cada ano, ter 3 semanas de férias no final do verão e tento também fazer mesmo uma higienização mental ao fim de semana com yogas e alguma meditação, natação, que também faço. Portanto, é muito por aí. Passeios a pé também são muito importantes para. E uma curiosidade que a audiência deve estar a perguntar: quem trabalha numa agência de viagens viaja muito? Assim, eu não sei, talvez um pouco mais do que a média, mas digamos que não sei, eu acho que isto depende muito mais do gosto que as pessoas tenham por viajar. Eu acho que viajo mais do que uma pessoa que só viaja uma vez por ano. Quais foram assim, os sítios de viagens que tu já foste que disseste, epá, aquilo foi um sítio mesmo muito bom e gostei de lá estar? Olha, uma das coisas que eu acho fabulosas são estas cidades aqui, Veneza, Istambul e Barcelona, assim para destinos próximos. Acho que é um sonho Pronto, são coisas completamente diferentes, é como sair da realidade à qual nós estamos habituados. Depois, gostei muito de fazer a Rota da Seda na China, há uns anos atrás. Gostei muito de ir ao Egito há 2 anos atrás. Gostei muito de conhecer Porto Santo, que seria um sítio onde à partida não iria assim, se não fosse agente de viagens, porque de facto foi uma viagem para conhecer a ilha que foi possível tirar. Foi também um fim de semana muito curtinho, mas já deu para apreciar. E deixa-me ver, também fiquei a conhecer Cabo Verde. E também não seria assim a partir de um sítio em que iria, ao qual iria assim de cabeça, mas gostei muito da ilha e de conhecer, e eu acho que também o sair sem ser só para a praia, a pessoa tem que ter um espírito mais de viajante e menos de turista, porque isso faz com que a pessoa tenha uma experiência completamente diferente nos sítios. Se a pessoa só vai para fazer praia, pronto, um resort na República Dominicana ou em Cabo Verde talvez não faça assim muita diferença. Depois depende muito, cada pessoa tem o seu estilo de viajar. Eu tenho clientes que vão todos os anos para o sul de Espanha, outros vão todos os anos para a Tunísia, depois tenho outros clientes que gostam só de fazer circuitos culturais. Pronto, há uma série de situações diferentes. Depois começamos a ter, graças a ti também, Luís, estas pessoas que gostam de viajar para fazer para ter uma experiência de vida e de contacto diferente, para refletir, estando longe do seu ambiente normal. Portanto, tudo isso faz parte o viajar pode ser uma experiência que traga riqueza de forma diferente a cada um. Olha, eu posso partilhar desde já contigo que em breve, assim que for possível, tenho um desafio para ti. Que eu, quando fiz 40 anos, tinha dito a mim mesmo que ia até Bora Bora. Só que entretanto engravidei e então não dava jeito ir grávido para Bora Bora. E depois tinha dito, olha, que quando fizer 50 anos, eu sei que não parece, mas já fiz, quando fizer 50 anos vou fazer a maior viagem de comboio que é possível fazer, que é Lisboa-Vietnã. E por isso este ano vou querer fazer essa viagem. Ok, fantástico. Aquilo tem alguma questão logística que eu já estive a investigar,
Demora cerca de 14 dias se não pararmos em nenhum sítio, porque é Lisboa, Moscovo, Pequim, atravessando a Mongólia, e depois Pequim vai até Hanoi, Vietnã. E depois normalmente regressa-se de avião, porque já ninguém tem paciência para andar de comboio mais tempo. Mas são 14 dias numa carruagem de comboio. Pois. Passando por muitos países e por sítios, paisagens que só se vê quem vai mesmo de comboio. Por isso depois, quando houver ordem de soltura e já for relativamente viável ir entre países sem grandes complicações de pandemia, depois falaremos desse projeto. Ok. Para além das viagens, há tempo para ler? Sim, claro, até porque as viagens são uma inspiração para tudo, e dos livros sai também muita inspiração para viajar. E o que é que estás a ler neste momento? Eu neste momento estou a ler uma biografia do Gandhi. O Gandhi. E qual é assim um livro que tu gostaste muito que podias recomendar? Sim, eu gosto muito de ler, por isso é difícil escolher. Tá bem, mas assim um livro que te tenha marcado mais, que se tivesse uma pessoa amiga que te dissesse, olha, sugere-me aí um livro para eu ler, o que é que tu sugerias? Eu acho que, assim, do ponto de vista de romances, sem ser de romances, eu acho que os livros do Anthony Robbins são fantásticos. Ele diz em inglês Unleash the Power Within. Eu penso que esse é um livro muito, muito, muito interessante. Depois, a nível de ficção, eu gosto muito dos livros do Game of Thrones. Acho fantástica a maneira como ele escreve. Gosto muito de um autor que é E depois viste a série do Game of Thrones? Vi tudo. E confirma-se que quem lê o livro depois não gosta da implementação para filme? Eu acho que as primeiras 2, 3 temporadas estão muito bem. Agora, as últimas já são porque eles esgotaram o material que estava escrito nesses primeiros 3, 4 temporadas, de maneira que depois andaram ali um bocado às aranhas a inventar. E como o homem nunca mais se despacha a escrever o resto, aquilo não ficou tão bem como poderia, mas foi uma série muito, muito, muito bem feita. Não? Okay. Olha, e música? Ora, música... Sentes que a música te ajuda a trabalhar? Sim. E que género de música? Bem, eu gosto muito de uma data de coisas também gerais, populares. Não tenho assim um género de música especial. Eu gosto muito de música latina para dançar. Mas quando estás a trabalhar, ouvir música latina ajuda-te a concentrar? Não posso estar a ouvir, senão não consigo. Não ouço música quando estou a trabalhar, não consigo concentrar. Então quando estás a trabalrar não ouves música? Não ouço música, nem consigo concentrar-me assim com muitos barulhos, nem com nada assim de... Faz-me impressão, portanto tenho mesmo que estar em silêncio para estar a trabalhar o mais silêncio possível. E agora uma pergunta um bocadinho mais difícil. Ao longo da tua longa carreira, um erro, assim, qual foi assim o maior erro que tu cometeste? E mais do que o erro em si, como é que lidaste com isso? Um erro, eu lembro-me quando estava mesmo muito verdinha na agência de viagens, que confundi Goa com Génova, porque o código de... Desculpa. Houve lá um senhor indiano que me foi lá comprar um bilhete para Goa e eu dei-lhe um preço que eram, não sei, 200 euros ou assim uma coisa. E o problema... Ele gostou imenso do preço. Ele gostou imenso do preço e quis comprar. E depois eu vendi-lhe o bilhete e ele depois veio mostrar. Então, mas aqui diz depois... Porque o código no sistema de reservas de avião de Goa é GOI. E o código da cidade de Goa, de Génova, é Goa. Portanto, foi esse o problema. E eu lembro-me que, pronto, tive que lhe devolver o dinheiro, obviamente,
não houve. O senhor ficou desapontado, não tinha preço, mas ao menos não ficou prejudicado. Nós é que ficamos a arder com 200 e qualquer coisa euros. Pronto, paciência. Mas por acaso quem quer ir para Goa e para Génova ficava a meio do caminho, nem tanto, ficava bem longe. Sim, acho que nem a meio, não consegui. Tentar rir, mas pronto, o senhor, se por acaso nos estiver a ouvir, nós não estamos a rir da situação em si, não estamos a gozar com o Claro, senhor. não, isso são coisas. Na verdade, a pessoa quando está a trabalhar, só quem não Claro. trabalha é que não comete erro. E houve assim mais alguma vez assim uma troca de aeroportos ou de hotéis? Ou... Ah, assim, de aeroportos e hotéis, não, mas sei ou lá. cidades parecidas? Ainda no outro dia lia na internet que os adeptos de um clube de futebol queriam acompanhar o seu clube, mas enganaram-se na cidade e iam à Alemanha, mas foram parar a outra cidade com nome parecido. Ai, meu Deus, coitadinhos. Não, aconteceu-me o quê? Não é esse nível, mas a nível de recomendar um hotel que achava que era muito bom e depois a pessoa chegou lá e não gostou, ou porque eu não tinha percebido bem o estilo de viagem dela, ou porque o hotel não era mesmo bom, mas sei que troquei-o de hotel na altura. Também aconteceu a tal questão do overbooking, uma pessoa chegar à Madeira e não ter o hotel, e depois o hotel dizia, mas nós colocamos aqui, e depois foi preciso estar a falar com a pessoa e saber se estava mesmo contente com a alternativa, não é? Porque ninguém gosta de ficar de fora porque Claro. toda a gente se interroga, mas porquê que há de ser comigo? Porquê que hei de ser eu a sobrar, não é? É verdade. Eu sempre achei muito curioso quando trabalhava na Microsoft e todos os anos mais ou menos ia aos Estados Unidos, achava sempre muito curioso quando estávamos na porta de embarque eles pedirem se quem é que queria abdicar do seu lugar e ir no voo seguinte e começavam a fazer leilão. Quem quiser receber $100, que depois era 150, depois era $200. E se por acaso nós não tivéssemos pressa para voltar para trás, para vir para casa, às vezes até podíamos aproveitar e passávamos mais um dia lá e ainda recebíamos algum dinheiro. Mas sempre achei muito curioso esse sistema de overbooking. Sim, mas o overbooking é basicamente, tanto a nível da hotelaria como a nível de aviação, uma maneira de as empresas lidarem com os cancelamentos. Porque a verdade é que também existe a contrapartida do overbooking, é que muitas vezes há voos que vão meios e até vazios. Mas não haveria uma forma mais consciente a pensar no cliente de gerir esses cancelamentos, por exemplo, com penalização de quem cancela? Mas é que muitas vezes as pessoas que cancelam são aquelas que podem cancelar porque pagaram um bilhete mais caro que lhe permite ter essa opção. O que significa que nesse caso a companhia aérea já tem a sua margem de lucro porque já o vendeu mais caro. Sim, mas por outro lado, acho que a aviação é um negócio muito complicado porque tem muitas regras. Acho que eles são obrigados a ter um avião com um mínimo de capacidade. Pronto, eles depois gerem todas estas condicionantes com um algoritmo, portanto... É só porque do ponto de vista do cliente é muito aborrecido pagarmos Exatamente. o voo, fazermos o check-in, reservarmos o lugar e chegamos lá e dizemos, não, está em overbooking e o senhor não tem lugar. Sim, mas por isso mesmo é que agora as companhias na Europa passaram a ser muito penalizadas. Olha, de uma perspectiva mais genérica, qual é o problema que tu estás a tentar resolver? Bom, neste momento o que eu estou a tentar resolver é, de facto, fazer com que todos aqueles que viram as suas viagens canceladas o ano passado tenham o seu dinheiro de volta. Nós temos essa obrigação para com eles, mas também temos que ter os fornecedores, nomeadamente companhias aéreas, etc., a devolverem esses valores. Porque senão é a nossa pele, é o nosso dinheiro que tem que responder. E como é que é ter um negócio de agência de viagens quando é proibido viajar? Não é muito complicado, isto é como se fosse um paciente em coma. De vez em quando vai dando uns sinais de vida, mas é essa a situação, não há outra.
se tu não podes nem ir à Espanha, e mesmo quando vais à Espanha tens que levar teste, levar isto, levar aquilo. Quando não nos obrigam, há países que obrigam a 14 dias de confinamento. O Exatamente, que significa que se eu tenho uma quarentena, semana de férias ou quero ir passar um fim de semana a claro, Londres, exatamente, não há já não hipótese, vou. não. E depois é que a cada 15 dias, a cada semana mudam as regras, não é? Mesmo agora, quando agora foi declarado que a Alemanha não permitia passageiros portugueses. De um momento para o outro havia passageiros portugueses num aeroporto em Munique, quer dizer, ficaram varados ali, não é? O que é que tu fazes? Mandas embora para trás? Obrigas as pessoas a ficarem ali em quarentena? Isto é muito mau em termos de facilitação de viagens, não é? É dizer o mesmo, não saia, porque senão arrisca-se a acontecer isto. O que significa que provavelmente esta pandemia, para além dos impactos óbvios que tem em termos do negócio do turismo, e Portugal tem uma percentagem muito significativa do nosso PIB é baseado no turismo, arriscamos que quando isto estiver resolvido, o negócio da agência de viagens e das viagens nunca mais vai ser o mesmo. Sim, é tudo uma incógnita hoje em dia. Eu creio que será uma presença muito mais digital, não é? Possivelmente haverá muito menos gente envolvida neste tipo de negócio. Se haverá aquelas pessoas da animação turística, se conseguirem sobreviver, pronto, é uma incógnita também. E depois nós também, em termos de Portugal, também temos que pensar que sendo um país pequeno, é muito fácil que entrem cadeias grandes cá, não é? Portanto, enfim, não sei, é um pouco difícil de definir o que é que vai acontecer se as pessoas já se ouviu dizer, ou pelo menos já se viu que na China, lá em Wuhan, quando eles sentiram que as coisas já podiam abrir, aquilo foi um frenesim de consumo e de abertura e de festa aliás, acho que até foi uma espécie de meca de turismo. Muitas pessoas foram a Wuhan fazer turismo interno para ver o sítio onde isto tudo tinha começado, uma espécie de turismo histórico. E portanto houve um grande movimento de turistas para irem conhecer essa zona. Agora, se aqui vai ser assim ou não sei se as pessoas optarão por consumir muito disto ou se irão fazer como o ano passado. O ano passado o que as pessoas fizeram foi ficar em Portugal e usufruir o mais possível de infraestruturas que tinham à mão. Se tinham uma família nas aldeias, iam para as aldeias. Se tinham gente, sei lá, na Madeira ou nos Açores, foram para a Madeira e para os Açores. E mesmo assim esses foram muito poucos. Portanto, quase toda a gente fez muito turismo no interior. E essa pode ser ainda a história deste ano. Vamos esperar que a pandemia passe, que possamos viajar para voltarmos a organizar mais um retiro na China. Exatamente. Que de vez em quando eu falo com o mestre Ping a perguntar-me: então Luís, quando voltas? E da última vez eu disse-lhe: ó mestre Ping, se soubesses a vontade que eu tenho de estar agora aí contigo, a vontade que eu tenho de agora estar em Yangshuo a comer aquele pequeno almoço. Sim. De massinha com pauzinhos. Nós tivemos um grupinho que levámos também, que o Bernardo levou o ano passado, e então acho que uma das senhoras dizia para a outra: olha, eu estou no paraíso. Portanto é muito interessante, as pessoas ficam Temos que voltar a Yangshuo. Uma última pergunta, Teresa. Ao longo da tua carreira, qual foi assim o melhor conselho que te deram? O melhor conselho, deixa-me ver. Ter muita cordialidade e muita atenção com os clientes. E não só, mas sobretudo com quem é a nossa fonte de rendimento, as pessoas que confiam em nós e que depositam em nós
essa lealdade ao longo dos anos de se tornarem clientes fiéis, são as pessoas mais preciosas, tirando a família, obviamente, mas a nível profissional, essas pessoas são as pessoas mais preciosas que nós temos. Porque sem clientes não há negócios, basicamente. Sem clientes não há negócio, e eu posso confirmar que quem quiser e quando puder fazer em viagens, falem com a Teresa Tenrim da Sair de Viagem, que vão ficar bem servidos. Nós já organizámos o retiro na China por 2 vezes, para além disso a Teresa já marcou-me várias viagens, e eu confirmo que ela é mesmo muito cordial. E se surgir algum percalço de ligação ou qualquer coisa que surja, ela está sempre disponível para vos resolver qualquer situação imprevisto que surja. Teresa, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Obrigada a ti, Luís. É um prazer sempre enorme falar contigo, porque, pronto, és uma pessoa muito especial. Muito obrigado. Parabéns pelos teus 50 anos, de facto. Não nada. Obrigado, e vamos terminar por aqui. A todos os ouvintes, muito obrigado por nos terem ouvido. Já sabem, podcast Produtividade Consciente, todas as segundas-feiras, logo bem cedinho. Subscreva, divulgue, e se quiser viajar, já sabe, quando for possível, contacte a Teresa Tenrim da Sair de Viagem. Até à próxima.